Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Recebam a paz do Senhor. Localize comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veremos o verso 1, depois a gente pula para o capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veremos o verso 1. Bia, me acompanha, por favor, Bia. Vamos na versão ACF. E você vai caminhando comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veremos o verso 1. Você encontrou? Se você não encontrar, se você encontrar Mateus, Marcos, Lucas ou João, Atos fica após eles. Se você estiver em Romanos ou alguma outra carta, você volta que tu encontra Atos. Se não, está na tela a versão que eu vou utilizar. Vamos ler o verso 1 do capítulo 8, depois a gente vai para o capítulo 9, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, a saber, Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Você diz amém? Se assente, por favor. Olhe para cá. Olhe bem para mim aqui. Eu preciso de alguns minutos da sua atenção. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas com a intenção de mostrar para a gente exatamente o que o nome do livro propõe. Os atos que os apóstolos fizeram. O livro de Atos dos Apóstolos, ele carrega essa missão de contar para nós os feitos dos apóstolos ao longo dos tempos, ao longo dos dias, o estabelecimento da igreja e tudo mais. Se nós formos olhar as páginas da Bíblia, ao findar do livro de João, nós vamos ver que havia 12 apóstolos, porém Judas tirou a sua própria vida, a soma caiu para 11, e agora tem 11 apóstolos, mas quando abre o livro de Atos, nós vemos eles escolhendo um homem chamado Matias para ocupar essa 12ª posição do apostolado. Porém, ao ler o texto, ao ler nas páginas de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que essa conta de apóstolos não vai parar em 12. O Senhor queria chamar mais um que não fazia parte deles, mais um que não era do meio deles, mais um que não estava envolvido com aquilo que eles estavam envolvidos, mais um que não havia ouvido aquilo que eles ouviram por 3 anos e meio. Esse a quem o Senhor vai chamar é alguém literalmente fora do ciclo social, do ciclo religioso, do ciclo espiritual que os apóstolos que estão em vigor estavam vivendo. O capítulo 9 é o capítulo da chamada desse 13º apóstolo, desse homem que a Bíblia vai apresentar para a gente como Paulo. O capítulo 9 é o capítulo da conversão dele, o capítulo do chamado dele, o capítulo do encontro dele. Só que eu quero chamar a tua atenção que a primeira menção a Paulo não é no capítulo 9. A primeira menção a Paulo no texto bíblico, ele aparece com o nome de Saulo. No capítulo 8, ele vai
aparecer com o nome de Saulo. Só que a primeira menção que a Bíblia faz sobre ele está no capítulo 7, versículo 58 de Atos dos Apóstolos. E Fabrício, o que tem nessa menção? Capítulo 7 é o capítulo do assassinato de Estevão. É o capítulo que Estevão vai se tornar mártir. É o capítulo que Estevão vai ser apedrejado até a morte por falar do nome do Senhor. E nesse capítulo em que Estevão está sendo apedrejado, no momento do apedrejamento, eles vão arrancar a capa de Estevão. E aí a Bíblia diz que a capa de Estevão, capítulo 7, verso 58, a capa de Estevão vai parar nos pés de Saulo. Se você for ler o texto, capítulo 58, o último verso, a página da Bíblia vai virar, e no capítulo 8, onde a gente leu, vai aparecer Saulo novamente. O texto dizendo que no capítulo 8, Saulo aparece. E quando Saulo aparece, a Bíblia diz que ele aparece consentindo na morte de Estevão. Está escrito. Então Saulo consentiu na morte de Estevão. E após ele consentir na morte de Estevão, capítulo 8 diz que vai se iniciar uma grande perseguição contra a igreja. E Paulo estava no meio dessa perseguição, envolvido nessa perseguição. E aqui é um fato que a gente precisa observar, porque a primeira vez que Paulo aparece, repito, é com a capa de Estevão aos seus pés. Depois Lucas vai revelar o que aconteceu. Lucas diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Eu gostaria que você repetisse comigo. Paulo consentiu. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Isso. Paulo consentiu na morte de Estevão. E o que é consentir? Consentir é permitir. Consentir é tolerar. Consentir é concordar. Paulo matou Estevão? Não. Paulo jogou pedras em Estevão? Segundo a Bíblia, também não. O que Paulo fez no momento da morte de Estevão foi consentir. Foi o que, gente? No momento da morte de Estevão, Paulo consente, Paulo permite, Paulo tolera, Paulo apoia. E logo após ele consentir na morte, está escrito que ele vai se tornar um perseguidor. Eu queria você comigo para entender. Porque Paulo, ele aparece como alguém que consente. E logo após aparecer como alguém que consente, Paulo vai se tornar alguém que persegue. Eu queria você aqui. Paulo primeiro é apresentado para a gente como alguém que está consentindo na morte de um outro alguém. Só que com o tempo de consentir, ele evolui para quê? Para um perseguidor. Aí Deus falou comigo e eu digo a você, existem práticas que evoluem. Eu vou de novo. Existem práticas que se desenvolvem. Paulo não começa perseguidor. Paulo começa consentindo. E consentir não é fazer. Consentir não é pegar a pedra na mão e tacar. Quem consente não está fazendo. Mas quem consente é tão culpado quanto quem faz. Porque quem consente permite, quem consente apoia, quem consente aplaude, quem consente curte, quem consente concorda. Então está tão envolvido quanto quem está fazendo. Fabrício, e aí que para algumas coisas, para alguns ambientes, para algumas práticas, a tolerância precisa ser zero. Eu queria você aqui, vem comigo, CBN. Nós precisamos entender que quando nós curtimos, apoiamos, permitimos, deixamos acontecer na nossa frente sem fazer, a gente quer tirar o nosso da reta e dizer, não, eu não estou fazendo, só estou aqui, eu não estou fazendo, só estou curtindo, eu não estou fazendo, só estou apoiando. Deixa eu lhe falar, existem coisas que a tolerância precisa ser zero, porque Paulo começou consentindo, agora Paulo está perseguindo. Eu queria você entender. Paulo começou consentindo, mas agora Paulo está perseguindo. Consentir, campo das ideias. Consentir, campo do pensamento. Consentir, campo da palavra, mas perseguir é ação.
Eu queria que você entendesse isso. Porque tem coisa que a gente já pensa, não, isso aí vai dar nada não. Mas quando você vê, evoluiu. Quando você vê, cresceu. Era só consentimento. Agora é praticante. Eu vou dizer de novo. Hoje a gente consente, amanhã a gente pratica. Hoje a gente consente, amanhã a gente persegue. É por isso que eu vou dizer novamente. Para algumas coisas a tolerância precisa ser zero. Para algumas práticas a tolerância precisa ser zero. Para algumas conversas a tolerância precisa ser zero. Para algumas mesas a tolerância precisa ser zero. Para algumas festas a tolerância precisa ser zero. Fabrício, mas aí vão me chamar de chato. Tu é chato mesmo, é porque tu tá indo para a eternidade. Fabrício, mas aí vão me chamar de quadrado. Que eu seja quadrado, a Nova Jerusalém também é. Eu vou para é vassoura. Consentiu. Depois se tornou um perseguidor. O capítulo 9 vai discorrer um pouco dessa perseguição. Versículo 1 e 2, Bia. Versículo 1 e 2 diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e fez o quê? Pediu cartas. Isso aqui é maravilhoso. Cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns do caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo é um perseguidor. Paulo se tornou um perseguidor, mas não é qualquer perseguidor. Porque tem gente que persegue, mas persegue sem ambição, persegue sem propósito. Paulo é um perseguidor que tem ódio. Paulo é um perseguidor que nutre dentro dele ódio contra a igreja. O texto diz no verso 1, no verso 2, nos faz entender, porque diz que Paulo respirava ameaça e morte contra a igreja. Paulo é alguém, gente, que ele não vai perseguir por pura diversão. Paulo vai perseguir porque está odiando aquilo. Paulo vai perseguir porque está odiando. Aí eu fui pesquisar o que significa essa ideia de respirando ameaças e morte. A tradução mais precisa para nós descrevermos Paulo nesse momento é que Paulo era como um animal feroz em busca da presa. Quando o texto diz que Paulo respirava ameaças e morte, quer dizer que Paulo era como um animal feroz em busca da sua presa. Paulo de fato foi um perseguidor cruel. Porém, ele tinha algumas limitações. Ele não poderia atacar a igreja quando ele queria. Ele não poderia ferir a igreja quando ele queria, livremente. Ele precisava de autorização. Aí a gente vê no versículo 2, o texto dizendo que ele vai ao sacerdote para pedir carta para perseguir a igreja. Só que isso aqui, gente, é muito curioso e muito profético ao mesmo tempo. Fabrício, por quê? Eu quero que você se anime como eu me animei quando eu entendi. Paulo estava pedindo carta para prender os crentes. Observe que coisa altamente profética. Antes de Jesus, Paulo usava carta para perseguir. Antes de Jesus, Paulo usava carta para prender. Mas depois de Cristo, Paulo usa a carta. Aleluia, eu queria você aqui. Paulo usa a carta para libertar. Fabrício, eu não entendi. Estou aqui para te explicar. Não sei se você sabe, mas Paulo escreveu 13 cartas. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu aproximadamente 48% do Novo Testamento. E Fabrício, o que isso significa? É que antes de Cristo, Paulo usava a carta para prender os crentes em prisão temporária. Mas depois de Cristo, Paulo usou carta para soltar as pessoas das prisões eternas. Eu queria você aqui comigo, porque eu estou lhe dizendo que aquilo que o diabo utilizou no mundo com Paulo, Deus olhou e disse: gostei, vai usar na minha presença. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Eu tenho uma palavra para lhe entregar, e a palavra é: Satanás se usava no mundo com algumas coisas. O céu olhou, gostou e disse: vai fazer melhor para o meu nome ser glorificado.
Sacerdote, me dá a carta que eu quero prender. Toma, Paulo. Espírito Santo, me dá a carta que eu quero soltar. Chama a revacia. Eu quero muito que você entenda. Eu quero muito que você entenda. Satanás investia pesado para te usar lá fora. É porque tu não tem noção do tamanho do plano de Deus para te usar aqui dentro. Eu vou repetir. Satanás investia pesado para te usar lá fora. É porque tu não tem noção. Tu não tem noção de como as tuas palavras, de como a tua persuasão, de como a tua voz, de como o jeito que você fala, as coisas que você fala, a forma que você entrava no meio das rodas e conseguia convencer as pessoas a fazer o mal, a beber mais uma, é da mesma forma que você vai entrar nas rodas e convencer as pessoas a virem para Cristo. Foi na sinagoga, pegou carta para prender. A carta que Paulo usava para prender é prisão terrena, gente. Prisão que homem tem chave. Essa carta aí, os homens dão, os homens concedem. Mas quando Paulo começou a escrever a carta que liberta da prisão eterna, gente, Paulo escreveu carta que libertou gente das drogas. Paulo escreveu carta que libertou gente de doenças. Paulo escreveu carta que pegou gente que estava caminhando a passos largos para o inferno, libertou eles do caminho, colocou no caminho da salvação. Paulo escreveu carta para gente que estava possessa, aprisionada por demônios. Paulo escreveu a carta de soltura. Eu queria muito que você entendesse o potencial que há em você na mão de Deus. Era usado para o mal, teve ideias para o mal. Mas quando Jesus salvou, ele foi na sinagoga, pediu a carta, e a direção dele, o destino dele, era Damasco. Ele queria prender os crentes que estavam em Damasco. Crentes esses que fugiram de Jerusalém a fim de se proteger da perseguição que ele estava. Então o texto diz que indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Pegou carta para prender, foi para Damasco. E o detalhe do texto é o que me prende a atenção. Eu sou apaixonado pelos detalhes do texto em português, que está escrito exatamente assim: e indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco. Você repete comigo: chegando perto. Eu amo isso, chegando perto de Damasco. Chegando perto de Damasco. Os crentes estavam onde? Em Damasco. E os crentes que estavam em Damasco, sendo alvos da perseguição de Paulo, eles não tinham ideia de que Paulo estava indo para prender, de que Paulo estava indo para machucar, de que Paulo estava indo para maltratar. Os crentes não tinham ideia disso. Só que o texto diz algo que animou a minha alma, eu espero que anime a tua. Escrito assim: e chegando perto. Eu queria que você tivesse entendido. Eu gosto de explicar, mas eu queria que você tivesse entendido. Chegando perto não quer dizer que chegou. Eu vou de novo. Chegando perto não quer dizer que chegou. Se eu disser: pastor, estou chegando na igreja, cheguei? Cheguei não. Se eu disser: estou chegando em Queimados, cheguei em Queimados? Cheguei não. Chegar perto não quer dizer que chegou. Aí o texto diz assim, que quando ele estava chegando perto, uma luz do céu.
Uma luz do céu cercou ele. Eu queria que você entendesse. O perseguidor estava se aproximando para prender. O inimigo estava se aproximando para destruir. O inimigo estava se aproximando para acabar com a paz dos crentes. Só que uma luz chegou antes dele. Eu queria você aqui, eu vou de novo. Ele estava chegando perto, mas antes dele chegar, a luz. Eu tenho uma palavra de Deus a alguém. Chega perto, mas não te toca. Eu vou repetir. Chega perto, mas não te toca. Chega perto, mas não te afeta. Chega perto, mas não te fere. Eu vou profetizar a Bíblia. Você vai em Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Chega até perto, mas você, a tua casa, a tua família, os teus negócios não serão atingidos. Chega perto, mas não te afeta. Chega perto, mas não te toca. Chega perto. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Satanás está pensando que vai tocar. Satanás está pensando que vai fazer. Satanás está pensando que vai chegar. Mas ela vai a notícia para o mundo espiritual. Chega perto, mas não te toca. Chega perto, mas não toca em você. Por que não toca, Fabrício? Por que não toca, Fabrício? Que a luz chegou primeiro. Eu queria você entendendo isso. Satanás tinha um plano. O plano dele é: vou entrar, vou prender, vou destruir. Os crentes não sabiam, mas o Deus dos crentes. Fique em paz, você não está vendo, mas tem livramento acontecendo. Eu queria você, vou de novo. Você nem sonhava, mas o céu já viu a arquitetura, já viu o plano, já viu a velocidade e disse: vou chegar primeiro. Vamos para a Bíblia. Quando se fala de batalha espiritual, a Bíblia fala para a gente a posição dos demônios, a posição de Satanás. Está escrito que ele está ao nosso derredor. Repita comigo: derredor. O nosso inimigo está ao nosso derredor. Mas enquanto a Bíblia fala a posição de Satanás, também vai falar a posição dos anjos do Senhor. Está escrito que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Ao nosso. É isso aí. Chega perto, mas não toca. Por que não toca? Porque tem algo cercando. Tem algo cercando. Eu queria que você levantasse a mão para receber isso. Tua casa está protegida. Tua família está guardada. Os teus negócios estão protegidos. Você está guardado. Eu quero muito que você entenda. Satanás tem plano, tem projeto. Ele tenta mesmo. Ele tentou com Jó. Entrou na família de Jó e disse: vou tocar aqui, mas não conseguiu. Porque Satanás viu, está cercado. Satanás tentou tocar na vida de Jó, não conseguiu. Está escrito: está cercado. Ele tentou tocar nos bens, não conseguiu. Está cercado. Guarda bem essa frase: aquele que é de Deus, o maligno não vai tocar. Não vai tocar. É minha surda, é minha raçada, ela é minha. Aproveita que o Espírito de Deus está passeando entre nós, ativando a fé de alguns para crer que Ele é o mesmo e não deixou. Ele não tem sombra de variação. Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que protege. Paulo está vindo como um animal feroz. Paulo está vindo como um animal feroz. O texto diz que ele foi cercado por uma luz do céu. Cercado por uma luz do céu. Você repete comigo: cercado por uma luz do céu. Lembra que eu disse? Paulo é semelhante a um animal feroz. Paulo é semelhante a um animal feroz que está atrás da sua presa.
Paulo é semelhante a um animal feroz que está atrás da sua presa. E nada melhor para prender um animal feroz senão uma cerca. E cá para nós, o que é uma cerca senão uma prisão para quem está dentro? O que é uma cerca senão uma prisão para quem está dentro? E aqui é para crente espiritual. Porque o inimigo da igreja foi para prender, mas agora está preso. Falei muita coisa, né? Eu vou de novo. O inimigo da igreja foi para prender, mas agora está preso. Foi para maltratar, mas agora está onde? Está preso. Ele foi para destruir, mas agora está preso. Foi para fazer o mal, mas agora está preso. Ele até tinha a permissão dos homens para tocar, mas como a última palavra não vem do homem, Deus disse: não vai tocar. Está preso. Está preso, está preso, está preso. No segundo livro dos Reis, no capítulo 16, no capítulo 6, no verso 14, diz uma história maravilhosa. Está escrito que o servo de Eliseu acordou pela manhã e foi para fora e viu que a cidade estava cercada pelos soldados da Síria. Quando ele percebeu que a cidade estava cercada, o servo de Eliseu foi chamar Eliseu. Eliseu deu ruim, porque estamos cercados. O povo da Síria está ao nosso derredor para acabar com a gente. Eliseu, imagina, Eliseu dando um sorriso gigante, dizendo: tu não entendeu, foi nada, tu não entendeu nada. Vamos lá para fora comigo para você ver o negócio. Eliseu vai fazer uma pequena oração: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. Quando o moço teve os olhos abertos, olha o que ele viu: a cidade está cercada, mas ao redor dos que estavam cercando a cidade, estavam cercados pelos anjos de Deus. Levante uma das suas mãos. Eu tenho uma palavra para entregar. O inimigo foi cercar, mas acabou cercado. O Deus que você serve não dorme, não cochila, não toscaneja. Guarda bem esta afirmação: quando o assunto é livramento, Deus não falha. Eu vou dizer de novo: quando o assunto é livramento, Deus não se atrasa. Quando o assunto é livramento, Deus chega na hora e no momento certo. Oh, aleluia! Alguém disse: se o carro tivesse batido um pouco mais para a esquerda, eu estava morto. Tu não entendeu? É que antes dele ir um pouco mais para a esquerda, o anjo do Senhor parou. Eu queria você aqui. O médico disse: se você esperasse mais um tempo, essa doença ia te matar. Não ia matar, porque Deus estava. Quando o assunto é livramento, ele chega primeiro. Quando o assunto é livramento, ele chega primeiro. Alguém pensa: eu fui livre da morte porque conhecia fulano, porque conhecia ciclano, que conhecia que nada. É que antes tinha um Deus observando tudo. Cercado. 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 Eu queria você aqui. Saulo, ou Paulo, personificação do inimigo ali. Foi para prender. Ele foi para destruir. Só que Deus cercou ele. Deus é diferente. Por que Deus é diferente, Fabrício? Porque quando se trata dos nossos inimigos, a gente não quer prender. Quando se trata dos nossos inimigos, é melhor que eles não existam mais. Mas Deus não. Deus olha para o inimigo e diz: vai ser servo da minha missão. Eu queria você aqui. Deus olhou para aquele perseguidor e disse: se é bom para perseguir, né? Se é bom, né, para pegar carta, né? Então vou te usar para o meu nome ser glorificado. Paulo está cercado. Aí o versículo 4 diz que com a luz que desceu do céu, cercando ele,
Paulo tomou um susto. Aí o texto diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É incrível, porque toda vez que Deus quer alguém, primeiro Deus derruba esse alguém. Talvez seja a situação de alguém. Tem vezes que Deus nos quer tanto que Ele precisa derrubar a gente. Que tem gente que está tão obstinado no seu próprio caminho que só para caindo. Tem gente que está tão focado no que quer fazer, com tanta vontade, está tão na tua própria certeza que Deus precisa te derrubar. Fabrício, você está dizendo, eu estou dizendo que Deus te derrubou. Você quer a resposta de Deus para alguém que entrou aqui? O céu derrubou você. Você diz, foi Satanás que está furioso. Satanás que nada, foi a luz do céu que te jogou no chão. Deus sabe como parar quem está obstinado em fazer o mal. Deus sabe como parar quem está obstinado em fazer o que não deve. A luz cercou, derrubou, caiu. Aí, o Senhor diz, Saulo, Saulo, por que me... Cadê o verso 4 aqui? Ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Me persegues. Eu vou perguntar, eu sei que você é inteligente, está comigo até agora. Paulo pegou carta para prender quem, gente? Os crentes. Quem hoje? Aí, olha o que Jesus diz. Por que me persegue? Me persegue. Peraí, vou te fazer uma pergunta. Paulo pegou carta para prender quem, gente? Ele foi prender Jesus? Foi prender hoje? Olha, Jesus, por que me persegues? Só pra gente aqui, ó. Pra gente. O perseguidor não sabe. Mas toda vez que ele persegue aqueles que são de Deus, ele está perseguindo o Deus deles. E essa não é nem a melhor informação. A melhor informação é agora. E ninguém que entrou em guerra com Deus venceu. Eu vou repetir. O perseguidor está dizendo, vou perseguir eles. Aí o Deus deles levantou e disse, tu está perseguindo a mim. A pior coisa que o inimigo faz é comprar guerra contra um Deus que nunca perdeu batalha. Caiu. Porque tu me persegue, Saulo. Aí no versículo 5, e aqui eu quero que você redobre a sua atenção. No versículo 5, Saulo diz, quem és, Senhor? Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que é isso aqui? Jesus está se revelando para Paulo. Eu vou te explicar porque eu quero que você entenda. Paulo até aqui não acreditava na mensagem do Evangelho. Para ele, Jesus não era Deus. Para Paulo, Jesus não havia ressuscitado. Paulo, como um bom fariseu, acreditava na história que os fariseus contaram. Qual? Eles desmaiaram os nossos soldados, roubaram o corpo. Para Paulo, ressurreição não existiu, não. Para Paulo, o corpo sumiu porque foi roubado pelos discípulos. Paulo não acreditava em Jesus. Só que Jesus apareceu para ele e disse, sou eu, Paulo. Sou eu. E aqui, vamos lá, pensa comigo. A mente dele deve ter entrado em parafuso. Por quê? Eu vi você morrer. Te colocaram numa cruz. Disseram para mim que teu corpo foi roubado. A tua mensagem eu aprendi que ela era mentirosa. Como ele está dizendo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Porque Paulo acredita no que está sendo dito. Porque a resposta vem de cima. Eu queria que você entendesse isso. Paulo é como alguns. Paulo não se converte só de ouvir a mensagem. Paulo precisou de um encontro real.
Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Porque nós acreditamos, eu quero que você entenda muito bem o que eu estou dizendo. Nós acreditamos que todos vão se converter pela mensagem, mas alguns se converterão pelo encontro. Porque tem gente que está tão cega no seu entendimento que toda palavra advinda de Deus, advinda do Evangelho, se torna bobeira. Fazem graça com aquilo que a Bíblia diz. Dizem não ser verdade, tem ponto de refutação para tudo que é pregado. Mas eles podem refutar o que está escrito aqui, mas se Jesus aparecer, eles podem ter teorias, ideias para o que está escrito aqui, até porque cada um acredita no que quiser, mas quando Jesus apareceu, e eu quero muito que você entenda o que eu vou lhe dizer, porque o cenário de Jesus se revelar não é um cenário fácil. Eu vou dizer a você, prepara o coração. É profecia. Prepara o coração. Por quê, Fabrício? Olha o cenário que Jesus se revela a Paulo. Paulo tinha um projeto. Jesus frustra o projeto dele para se revelar. Prepara o coração. Paulo estava de pé. Jesus derruba ele para se revelar. Prepara o coração. Paulo estava indo em um caminho. Jesus quebra o caminho dele para se revelar. Eu não sei você, mas tem pessoas que terão um encontro com Jesus. Eu vou dizer isso. Se prepara para ouvir alguém dizer: a porta fechou do nada. Se prepara para ouvir alguém dizer: eu estou com uma tristeza que não passa faz dias. Se prepara para ouvir alguém dizer: estava tudo dando certo, mas do nada. Como eles soubessem quem é esse do nada. Do nada começou a dar errado. Se prepara para ouvir alguém dizer: eu estava saudável, mas foi do nada. Eu fui numa consulta médica, o médico disse: se prepara, porque tem coisa errada. Eu queria muito você para entender o que eu estou pregando. Não se desespere. Jesus vai se encontrar com algumas pessoas por aí. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Se há alguém da tua casa, da tua família, se você ora por alguém que está afastado, a palavra que eu tenho de Deus no teu coração é: não se desespere. Jesus vai encontrar com algumas pessoas. O cenário vai ser de queda, o cenário vai ser de dor, o cenário vai ser de doença, o cenário vai ser de frustração, o cenário vai ser de porta fechada, mas fique em paz, é Ele se encontrando com alguém. Com Jacó foi assim, não lembra? Jacó se encontrou com Deus, gente. Lutou. Aí Deus, no encontro dele, feriu a coxa de Jacó. Eu disse: tu vai andar mancando pro resto da vida. Com Pedro foi assim, gente. Pedro podia ter pescado peixe a madrugada toda, mas como Jesus queria se encontrar com ele, o que Pedro pegou foi uma madrugada de frustração, porque quando ele quer se encontrar é assim. Eu quero que você entenda uma coisa com Isaías. Foi assim, no ano em que o rei morreu, no tempo do luto de Isaías, Deus apareceu para ele, porque Deus, quando quer se encontrar com alguém, Deus se encontra no meio das marcas, no meio das perdas, no meio das frustrações, no meio dos problemas, mas é aí que Ele se revela. Eu estou pregando para alguém que está no meio de um furacão. Eu estou pregando para gente que não está entendendo nada do que está acontecendo na vida. Só que o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: tem um encontro acontecendo e você não está percebendo. Eu encerro dizendo: Jesus olha para Paulo e diz: é duro para você recalcitrar, lutar contra, ir contra, bater o pé contra os meus aguilhões. O que são aguilhões? Aguilhões são instrumentos pontiagudos que serviam para conduzir ou controlar animais. Aguilhões eram usados para que os animais, são usados na verdade, para que os animais façam a vontade do seu dono. Jesus está usando a figura do aguilhão para dizer para Paulo que fugir da vontade dele era doloroso.
E eu quero muito que você redobre a sua atenção. Porque Jesus está dizendo a Paulo que fugir da vontade dele era prejudicial. Não dá para ir contra os aguilhões de Deus. Não dá para ir contra os aguilhões de Deus. Mas eu quero que você entenda que aguilhão de Deus não é punição. Aguilhão de Deus é demonstração de amor. É loucura, mas lá vai. Aguilhão de Deus é Deus dizendo: eu não quero que você se perca. Aguilhão de Deus é Deus dizendo: eu não quero que você ande por esses caminhos. Aguilhão de Deus é Deus dizendo que não quero que você viva fazendo, praticando essas coisas. Eu tenho algo a lhe dizer: quem luta contra Deus se fere. Quem luta contra a vontade de Deus se fere. Quem luta contra a vontade de Deus se machuca. É por isso que tem gente que entrou aqui vivendo um tempo de dores, um tempo de tristeza, um tempo de sofrimento, um tempo de frustrações. É porque decidiu lutar contra a vontade de Deus. E quem luta contra a vontade de Deus vai sempre acabar ferido. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos rendermos à vontade dEle, para nos rendermos àquilo que Ele planejou, que Ele projetou para a nossa vida. Eu sei, você tem seus planos, eu sei, você tem as suas vontades, eu sei, você quer viver a tua vida, mas há um Senhor que te criou para um propósito, que te criou para um objetivo, que te criou para um lugar, e me trouxe aqui para dizer: quanto mais você lutar contra a vontade de Deus, mais ferido você vai ficar. Mas se você se render, chega de fazer do teu jeito, chega de viver na tua vontade, chega de fazer da forma que você quer, chega de viver da maneira que você quer. O Senhor me trouxe aqui, me confiou essa palavra para dizer a alguém: essa noite é a noite de você se render à vontade de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por favor. Abaixe a sua cabeça e feche os teus olhos. A gente já vai levantar e vai orar, mas eu quero que você abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Por que você está fazendo isso, Fabrício? Porque eu quero que você reflita em algo que eu estou lhe dizendo. Quanto mais você lutar contra a vontade de Deus, mais ferido você vai ficar. Fabrício está falando a quem? Eu estou falando aos crentes, e também estou falando àqueles que ainda não fazem parte da igreja de Jesus. Eu estou dizendo a você que quanto mais você continuar vivendo a tua vida, os teus planos, a tua vontade, você vai viver iludido, vai viver frustrado, vai viver caminhando numa vida distante da vontade de Deus, e Deus vai só te ferindo, vai só fechando as portas, vai só trancando os caminhos. Alguém está pensando: mas as coisas estão dando muito errado na minha vida. É o diabo nada, é o céu com a mão dele trancando tudo, fechando tudo, lhe mostrando: faz a minha vontade, faz a minha vontade. Alguém está pensando: mas tem gente me abandonando, me deixando, eu não estou entendendo por quê. É porque o céu está gritando para você: faz a minha vontade, faz a minha vontade. Tem gente que não consegue dormir, o sono foge de você, a tua mente fica a milhão. É o céu gritando: faz a minha vontade, faz a minha vontade, se rende a minha vontade, viva a minha vontade. Enquanto nós não vivemos a vontade de Deus, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter choro, e o pior disso é o que vem depois, porque Deus está utilizando o seu aguilhão para nos ferir agora, para não nos jogar no lago de enxofre e fogo, para nos ferir eternamente. Faça a vontade de Deus em vida, para não sofrer na eternidade. Eu quero que você, por favor, reflita sobre o fato de o Senhor está nos chamando para viver a vontade dEle para a nossa vida. Se coloque de pé, por favor. Se ponha de pé. Comanda revaciar. Até quando vamos ficar indo contra aquilo que Deus tem para a gente? Você sabe que a vontade de Deus não é essa para a tua vida. Você reconhece que a vontade de Deus não é essa para você. E o problema é que a gente insiste. Só que o céu te trouxe essa noite para lhe fazer uma pergunta: vai se render ou vai continuar sofrendo? Vai se render ou vai continuar sofrendo? Eu quero fazer a pergunta a alguém que entrou aqui afastado da igreja, ou alguém que nunca aceitou Jesus. Você não congrega mais, você não participa mais, você não tem uma igreja, você não tem um pastor.
Você não faz parte, você está distante, você sabe que você está distante, você sabe que você não está dentro. Eu quero te fazer uma pergunta: até quando você vai ficar vivendo a tua vontade? Até quando você vai sofrer para viver a tua vontade? O Senhor está te chamando hoje, nesse momento, nesta hora, Ele está chamando você de volta. Eu quero saber, cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus, voltar para Ele, reconhecê-lo como seu Salvador, se render à sua vontade? Eu estou lhe chamando para se render à vontade do Senhor da tua alma, do Senhor da tua vida. Eu estou lhe dizendo que quanto mais você vai contra a vontade de Deus, mais sofrimento você vai gerando para você, menos paz na tua alma você vai tendo. Mas experimenta se render à vontade de Deus aqui nesse altar, que você vai ver o que Ele vai fazer sobre a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos, você vai adorar com o ministério de louvor, e a tua oportunidade está aberta. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar você. Jesus. Eu venho nesta noite para Cristo. Glória a Deus. Pois é muito fácil progredir para as coisas ruins. É fácil progredir para as coisas do mundo, progredir para as coisas do inimigo de nossa alma. Paulo estava progredindo, mas progredindo para a morte. Porque é caminho para o homem que parece perfeito, mas a Bíblia fala que é caminho de morte. Paulo está progredindo para a morte, está avançando para a morte, está crescendo para a morte. Mas ele teve um encontro com Jesus. Talvez até hoje as suas ações, suas atitudes, aparentemente parece que é boa, mas você faz, mas no fim você não vê resultado positivo. Porque você está progredindo de forma que Deus não aceita. Progredindo de forma que Deus não aprova. Eu achava estar bem, mas me rendo. Aplauda o Senhor, a primeira alma aqui. Aplauda forte, porque o céu está em festa. Receba o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sem tua presença, eu me rendo, me rendo. Cadê você para Cristo? Eu me rendo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca, Espírito Santo, toca na sua igreja, toca na noiva do Cordeiro.
Cadê você? A segunda alma para Jesus. Glória a Deus. Cadê a segunda alma? Chega de progredir para o mal. Chega de falsa prosperidade. Você junta e no final não tem resultado nenhum, não é verdade? Está usando meios errados, formas erradas, direcionamentos errados. Mas o mesmo Cristo que se revelou a Paulo no caminho de Damasco é o mesmo Cristo que está aqui te convidando. Até quando? Glória a Deus. Até quando você vai recalcitar contra os meus aguilhões? Até quando você vai fugir da responsabilidade que eu tenho na tua vida? Até quando tu vai negar a obra que eu tenho? Até quando você vai fugir para não fazer aquilo que eu designei para você fazer? Até quando? Glória a Deus. Aí quanto mais a gente foge, como foi pregado, mais a gente se machuca. Glória a Deus. Dura para você, Paulo, recalcitar contra os meus aguilhões. Glória a Deus. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Estenda a sua mão para cá. Bendito Deus, eterno Pai, Pai soberano. Nós queremos abençoar, Senhor da glória. Ó Pai querido, a vida da tua serva, Deus, que entendeu a palavra, entendeu que não adianta fugir, que não tem outro meio, outra forma, Deus, que não tem outra estrada, outro caminho a não ser Jesus Cristo. Deus, nós queremos apresentá-la nas tuas mãos. Eu tenho a certeza que ela está aqui representando uma casa, representando uma família, representando uma parentela, representando uma descendência, Senhor. Deus, toma ela em tuas mãos, Pai, fortalece, ajuda, atesta tuas mãos para guerras, Senhor. Revista ela com as tuas armaduras e escreva o nome da tua serva no livro da vida. Abençoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que quer, aplauda forte o nome. Glória a Deus. Oh, aleluia. Podemos acertar rapidamente. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado. Deus abençoe nosso ministro evangelista Fabrício Andrade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estava com saudade de todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai até em outras igrejas, lá estivemos em outras igrejas, né? Vamos falar do amor de Cristo em outra igreja, mas é nada melhor, né? Como estar na CBN, né? Lugar em que Deus também habita. Não que lá Deus não habita, mas no meio de vocês a gente se sente mais à vontade. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Onde tive o privilégio de estar com a Secretaria de Missão e Evangelismo ali na praça, onde muitas almas também se renderam aos pés do Senhor. Parabenizar toda a igreja, né, que esteve lá presente, tá? Que tem sempre apoiado, né, essa secretaria. Que Deus ele possa abençoar vocês de forma gloriosa, amém? Louvado seja Deus. Hoje eu fui visitar o nosso pastor Luiz, tá? Que está ali internado na posse. Pedimos oração, né, por ele, por toda a sua família. E ao chegar lá, né, aquela fila quilométrica, domingo, né, a maioria das pessoas estão em casa, então a posse fica assim, né, para visitar. E ao chegar lá para conversar com o pastor Luiz, matar um pouco da saudade também, né, o Espírito Santo me incomodava. Tinha um senhor na maca, logo do lado do pastor Luiz. Eu vi que todas as outras pessoas daquela sala recebiam visita, mas o seu Paulo, porque eu já peguei o nome dele ali no prontuário, né? Não sei se estou falando certo, fica o nome ali, né? O único que não recebia visita. E o Espírito Santo começou a me incomodar.
Eu conversando com o pastor Luiz, eu fiquei ali 1h15 conversando com o pastor Luiz, e o Espírito Santo me incomodando acerca do seu Paulo, né? Seu Paulo, porque eu já um senhor de idade. Então, e quando o Espírito Santo falou comigo, eu logo bradei: eu não vou sair daqui sem alma não, Jesus, né? E comecei a pedir ao Espírito Santo: se é o Senhor me incomodando, o Senhor vai preparar, né? E às vezes a gente quer bater a timidez, gente, sabia? Quer bater a vergonha porque outras pessoas estão na sala. É claro que você tem que ser coerente, você não vai orar no hospital como você estivesse orando em praça pública como foi ontem. Não, você tem que ter decência, né? Tem que ter ordem, né? Você ora baixinho, você fala ali quase que suplicando, e para a glória de Deus eu falei que seu Paulo, me aproximei do leito dele, né? Seu Paulo, eu sei que até agora ninguém veio visitar o Senhor, e ele com algo assim, um tumor muito grande aqui, e ele quis falar, né? Eu perguntei ele se ele já tinha aceitado Jesus, ele quis falar, e eu falei: não força, seu Paulo, não força não, porque o senhor está um pouco debilitado, não precisa, né, forçar. Eu com medo que talvez o enfermeiro me desse esporro, eu ali, né, conversando com ele sem poder falar, e eu falei com ele: seu Paulo, você já aceitou Jesus? Aí ele ficou meio assim, eu falei: não precisa falar. Você quer aceitar Jesus? Pisca os seus olhos, seu Paulo. E o seu Paulo piscou os olhos para a glória de Deus, tá? Mas antes disso eu falei: seu Paulo, ninguém veio te visitar. Estou aqui há 1h15, ninguém veio te visitar. Mas eu tenho, seu Paulo, uma notícia para te dar: o Espírito Santo, ele veio te visitar. Eu não vim aqui só por causa do pastor Luiz, eu vim aqui porque você é precioso para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Isso é Deus. Nós somos instrumento dele onde quer que a gente vá, tá? E que toda timidez na nossa vida caia por terra. Fale de Jesus na escola, fale de Jesus no teu trabalho. Crie, pede Deus para criar situação. Deus vai dar abertura. Às vezes a gente fica com medo de dar aquela chegada assim, né? Então, se é para me falar, dá uma abertura, e Deus dá, para que a palavra dele, para que o amor dele seja pregado. Amém? Então, estou muito feliz, que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que amanhã, né, Fabrício, tem CBN do Lar do São Roque, né? Amanhã o CBN do Lar estará ali no São Roque. Eu não sei se tem aqui o banho para também colocar, né? Depois é legal a gente tá inteirado nisso aí, para a gente passar alguém, quem mora no São Roque aí, tá? O bairro nobre de Queimados, São Roque. Quem é do São Roque aí, levanta a mão. Aí tem vários aí na minha comunidade. Oh, glória. Amém? O bairro nobre, bairro mais nobre. Eu falo que o São Roque é o bairro mais... Fica com raiva de mim, não. É o bairro mais bonito que tem em Queimados, né? Aquele campão no meio ali, aquela igreja ali, né? Que coisa linda, né? Só que só Jesus, né? Mas estamos orando, amém? Nós vamos vencer. Estamos vencendo, tá? Para que você não conhece, já vamos terminar. São Roque tinha um índice de homicídio elevadíssimo, até nos Estados Unidos, né? Foi mencionado sobre o bairro São Roque, né? A violência imperava sobre aquele lugar, e hoje, graças a Deus, a gente não vê mais muito isso, tá? Vamos se colocar sobre nossos pés, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Terça-feira, ensinamento da palavra, e quarta-feira nós teremos culto de libertação. Gente, não se alimente só de domingo. Amém? Vou repetir de novo: não se alimente só de domingo. Amém? Você pode morrer de desnutrição, é perigoso, tá, gente? Você que está em casa, não fala aqueles que trabalham, que chegam tarde, que estão nas escolas, em faculdade. Mas agora ficar em casa à toa, pelo amor de Deus, vem para a guerra, amém? Vem para o culto, né? Vem cultuar nas quarta-feira, principalmente nas terça-feira, que é onde a gente aprende a palavra. Eu estava longe, mas estou ciente. O pregador falou algo aqui, e a igreja, glória! O pregador totalmente fora da palavra de Deus, e a igreja, glória! Nem falar isso, porque eu estou voltando hoje.
mas eu não posso deixar de falar. O que está faltando? Está faltando a gente vir para o culto da palavra. Porque qualquer heresia que eu falar aqui, aí você, glória, estou dizendo que talvez ele errou, porque eu também posso errar, falar algo que talvez ali na minha impetuosidade da pregação, falar algo, posso errar também. Mas aí a igreja, glória, concordando, né? Está igual o Saulo lá, concordando lá, vai dar ruim para você também. Amém? Aí vocês estão perdoados no nome de Jesus, então vocês vêm para o culto de ensinamento. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, amado Deus, eterno Pai. Pai bendito e Pai amado, nós queremos glorificar o Teu nome por este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, por Tua graça maravilhosa, Senhor. Deus, toma, Senhor, o Teu povo nas Tuas mãos e continua sustentando e fortalecendo a Tua igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai sair, meus ministros, meus diáconos que estão, faz um corredor lá na frente, por favor, eu vou lá também, né? E de lá eu vou dar a bênção apostólica, vem Fábio também, vem Rickson, vem todo mundo, porque nós iremos estender a mão num corredor e você vai passar com a sua família nesse corredor e da mesma forma que a tua entrada foi abençoada, nós também abençoaremos a tua saída, a tua semana, bem? Bendito foi quando você entrou e bendito também será, por favor, as obreiras aqui, por favor, os que estão de trabalho, né? Estenda a tua mão, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do teu divino Espírito seja com toda a igreja, que todos digam. Por favor, os músicos, tocam o som do céu aí. Vem, que Deus abençoe a tua entrada e que Deus abençoe a tua saída. Que Deus abençoe a tua entrada e que Deus abençoe a tua saída. Que Deus abençoe a tua entrada e que Deus abençoe a sua saída, que Deus abençoe a sua entrada e que Deus abençoe a sua saída, que Deus abençoe a sua entrada e que Deus, embora igreja, profetiza, cadê os obreiros? Que Deus abençoe a tua entrada, é o Deus que abençoa a tua saída, o Deus que abençoa a sua entrada, é o Deus que abençoa a tua saída, o Deus que abençoa a tua entrada, é o Deus que abençoa a tua saída, o Deus que abençoa a tua entrada, é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a sua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a tua entrada é o Deus que abençoa a tua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a sua saída. O Deus que abençoa a sua entrada é o Deus que abençoa a sua saída. O Deus que abençoa a entrada dos obreiros que estavam de serviço hoje é o Deus que abençoa também a saída de vocês. Vão em paz e tenham uma semana de vitória no nome de Jesus. Oh, glória! Obrigado.